Muito bem, turma, então vamos falar agora sobre intervalos de classes, tá bom? Então nós temos aqui um probleminha. A bibliotecária de uma escola realizou uma pesquisa para saber a quantidade de livros que os alunos de duas turmas do 8º ano leram durante o ano de 2019. Cada um dos valores do quadro a seguir indica a quantidade de livros que um aluno leu. Então, aqui ó, esse aluno leu 24 livros. Então, se vocês perceberem, esses números, eles estão aqui todos aleatórios, né? Não existe uma ordem. E é sobre essa ordem que nós vamos falar agora. A pergunta é, quantos alunos possuem as duas turmas do 8º ano juntas? Bom, para saber essa pergunta, a gente vai ter que conferir quantos valores nós temos aqui. E como vocês estão vendo, aqui já está dizendo, ó, 50 alunos, tá bom? Então, para facilitar a visualização e a compreensão dos dados, podemos organizá-los em ordem crescente ou decrescente. Essa organização é chamada de rol. Então, vou pegar aqui um pincel, tá? Para que eu possa contar para vocês. Olha só o que está acontecendo. Esses mesmos números, eles também estão aqui, ó. Só que nesse outro retângulo, esses números eles estão organizados e por esse motivo ele é chamado de rol, tá bom? Eles estão organizados do menor para o maior. Se você observar, eu tenho uma frequência de dois números 9, né? Então vamos ver se tem aqui o número 9. Ah, tá aqui, ó. Número 9. Deixa eu ver onde tem o outro número 9. Ah, tá aqui, ó. Não tem mais número 9, ó. Se você procurar, você não vai mais encontrar o número 9. Então, ele colocou os dois primeiros números 9, depois o 10, ó. Tem 3, número 10. Então, ele colocou na ordem crescente. Então, todos os valores um ao lado do outro. Então, isso aqui, gente, se chama rol, tá bom? Então, olha só. Essa organização, ela é chamada de rol. Se você se deparar com um probleminha dessa forma, a primeira coisa que você vai ter que fazer é organizar na forma de rol, tá bom? Beleza. Então, aqui eu tenho esses 50 números que estão organizados de maneira crescente. Aí, nós temos aqui uma pergunta. Os dados organizados em rol estão em ordem crescente ou decrescente? Crescente, pois estão do menor para o maior. Professora, eu poderia organizar do maior para o menor? Sim, mas o interessante é que seja do menor para o maior, tá bom? Então vamos lá para mais um novo conhecimento. Também podemos organizar os dados em uma tabela de distribuição de frequências, e nós já estudamos sobre frequências na aula anterior, com a variável quantidade de livros lidos. Como no início do capítulo, porém, há muitos dados diferentes. Esta tabela teria muitas linhas e por isso é conveniente agrupar esses dados em intervalos de classe, diminuindo assim a quantidade de linhas da tabela. Então vamos lá, intervalos de classe. É sobre isso aqui que nós vamos falar agora. Intervalos de classe. Como que vamos fazer esses intervalos? Primeiro, vamos calcular a diferença entre o maior e o menor valor do rol. Bom, se você olhar, o maior valor é 24 e o menor valor é o número 9. Então, vamos fazer essa subtração. Quando ele fala em diferença, ele fala em subtração, certo? Então, vamos fazer o quê? 24 menos 9, que é igual a 15. Então, quem é esse número 15? Ele chama de amplitude total, tá bom? Amplitude total. E a gente vai falar mais um pouco sobre isso aqui. Depois escolhemos convenientemente um valor igual ou menor, igual ou maior, tá? Não é menor.
ou maior do que a amplitude total. Então, gente, a amplitude deu 15. Um número que seja, você tem que escolher um número que ele seja divisível, que ele seja um número que possa se adequar, tá bom? Nesse caso, vamos escolher o 16. De novo, ou ele tem que ser igual, ou ele tem que ser maior, tá? A amplitude deu 15, mas vamos escolher um número maior, que é o 16. Você vai já entender. Escolhemos também a quantidade de intervalos. Nesse caso, vamos escolher 4 intervalos. O que são intervalos? Primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo e quarto intervalo. Muito bem. Então, calculamos a razão entre esses dois valores escolhidos, que é chamada de amplitude de intervalo. Vamos calcular agora a razão entre os dois valores que já encontramos. O primeiro, 16, e o segundo, 4. 16 dividido por 4. Quando encontramos esse valor aqui, ó, o número 4, nós temos amplitude do intervalo. Então, a amplitude do intervalo é o número 4. E agora, algo bem importante para que você possa entender essas escolhas aqui. Ele diz o seguinte: há outras maneiras de escolher a quantidade de intervalos. Lembra que a gente escolheu 4 intervalos? Pois é, ele está dizendo aqui que há outras maneiras de escolher a quantidade de intervalos. No entanto, uma grande quantidade não iria resumir adequadamente, e uma pequena quantidade pode prejudicar. Então, quero falar um pouco sobre isso. Nós poderíamos usar o número 15 como amplitude total e escolher um total também, né, um intervalo de 3 e fazer a divisão de 15 por 3. Só que 3 é uma pequena quantidade e isso pode prejudicar a interpretação dos dados. Então, o ideal é que você tente escolher intervalos de 4 para cima, tá bom? Se de repente o número que você, a quantidade de elementos que você tem é pequena, pode ser que intervalos de 3 seja suficiente. Mas nessa questão, como nós temos 50 números, o ideal é que seja um intervalo maior que 4, ok? Então aqui já está definido a amplitude do intervalo e a amplitude total, tá? Então a gente vai para a próxima página. Em seguida, vamos definir os intervalos a partir do menor valor. Como você está lembrando, nós escolhemos um intervalo de 4, certo? Então, 9 é o primeiro valor do intervalo daquela sequência que você viu. 9 mais 4, 13. Então, eu coloco... Depois a gente vai falar um pouco sobre essa nomenclatura aqui, tá bom? 13 mais 4, 17. 17 mais 4, 21. 21 mais 4, 25. Beleza. Então, daqui a pouco a gente vai voltar para esse pedaço aqui, tá? Para explicar um pouco mais. A notação 9 com esse intervalo dessa maneira é utilizada para representar os valores extremos da classe, o que significa que os valores que serão incluídos nessa classe vão de 9 a 13, incluindo o 9. Então, todas as vezes que você encontrar esse símbolo, ele está me dizendo que o 13 está incluso e o 17 não está incluso. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Incluindo o 9 e não incluindo o 13. É o que está acontecendo aqui, ó, nesse intervalo, tá? Toda vez que acontecer isso aqui, ele está me dizendo que o 9 está incluso e que o 13 não está. Se tivéssemos usado a notação desse formato aqui, ó, o que ele está dizendo? Que o 9 está incluso e que o 13 também
também está incluso na classe. Seriam todos de 9 a 13, incluindo o 9 e o 13. E ainda, se usássemos essa anotação aqui, ó, essa outra anotação, certo? Significa que o 9 não está incluso e o 13 está incluso, tá bom? Então é só dar uma lida aqui, ó, valores de 9 a 13, não incluindo o 9, tá? Ele não está incluso, e incluindo o 13. Muito bem. Por fim, vamos construir a tabela de distribuição de frequências utilizando os intervalos determinados. Observando os dados organizados em hall, podemos verificar, por exemplo, que existem 14 valores maiores do que 9 ou iguais a 9 e menores do que 13. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. O intervalo que nós escolhemos foi 4. 9 mais 4, 13. 13 mais 4, ok. 21 até 25. Lembrando que o maior número era o 24. Então, olha só o que está acontecendo. Frequência. Quantos números eu tenho de 9 até o número 13? Lembrando que o 13 não está incluso, tá? Então, quer dizer que é do 9 até o 12. Então, fazendo a conferência aqui, ó, voltando aqui na próxima página, do 9 até o 12. Fazendo a conferência, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, do 9 até o 12, eu tenho 14 elementos, tá bom? Eu vim mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, do 9 até o 12, eu tenho 14 elementos. Agora, o 13 está incluso aqui, ó. Nesse intervalo aqui, ó, ele está incluso. Então, do 13 até quem? O 16. Eu tenho 18 elementos. E assim sucessivamente. Aqui o 21 não está incluso. Ele vai estar incluso lá aqui nessa outra linha, tá bom? Beleza. Então, somando todas as frequências, eu tenho um valor exato, 50 elementos. Depois a frequência relativa, que você já sabe calcular, a frequência acumulada, que você também já conhece, e a frequência acumulada relativa, que nós também já estudamos, ok? E outra maneira de apresentar os dados da tabela de distribuição de frequências e intervalos é pelo meio de um histograma, tá, gente? Um histograma é isso aqui, ó. Tá bom? É uma tabela que está em formato de colunas. Então, o gráfico que representa essas frequências por meio de colunas justas-postas, tá? Uma ao lado da outra. No eixo vertical são inseridas as frequências relativas ou absolutas e no eixo horizontal os intervalos de classe. Veja ao lado como podemos representar em um histograma os dados da tabela sobre a quantidade de livros lidos pelos alunos. Então, aqui nós temos a quantidade de livros, de 9 livros, 13, tá? Beleza. Quantidade de livros lidos pelos alunos de turmas do 8º ano, tá? Frequência relativa. Vamos lá olhar para cá, ó. Então, frequência relativa, ó. Muito bem. Então, de 9 a 13, a frequência relativa é 28%. De 13 a 17, a frequência relativa é 36%. Aqui, ó. Tá bom? 36%. Se você perceber, tá um pouquinho acima do 35% aqui, ó. Tá? E de 17 a 21 é 20%. Olha aí, ó. Se você fizer uma ligação aqui, ó, 20% dá direitinho. E de 21 a 25, 16%, tá? Então, tá tudo aqui, gente, ó. Tudo aqui, tá? Porque essa tabela, ele decidiu fazer de acordo com a frequência relativa. Mas a gente também poderia ter feito com a frequência, ou com a acumulada, ou com a acumulada relativa, tá? Espero que vocês tenham entendido aí.